Muito bem. Então, pessoal, para a gente começar aqui, como sempre, a nossa oração, pessoal aqui presente, pessoal de casa, vou pedir para fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, respirar profundamente, deixar de lado as preocupações, todas as questões de mais esse dia, foco completo em Deus, em Jesus, e vamos então para a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos começar. Só para recordar, minha gente, no nosso último dia de estudos, nós estávamos e continuamos agora no capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e hoje a sessão específica, a primeira questão é da sessão que fala dos possessos. Lembrando sempre que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação kardecista, né, digamos dessa forma, e são aquelas questões todas que o Kardec, coordenando um grupo de médiuns, perguntava para os espíritos, para vários, através de vários médiuns, as mesmas perguntas, e ele foi condensando essas respostas no Livro dos Espíritos. Então, a primeira questão de hoje, nesse capítulo sobre os possessos, é a questão 473, que diz o seguinte, a pergunta é essa: pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Essa pergunta. E a resposta dos espíritos: o espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado e tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Alguém quer fazer algum comentário? Então, boa noite, pessoal. Oficialmente agora, feliz ano para todos, pessoal de casa também. Então, a gente tem que lembrar que cada corpo só tem um espírito. Então, nós estamos totalmente habitando o nosso corpo, o nosso espírito. Não sei se vocês já viram, acredito que sim, um médium dando uma comunicação. Todos já viram? Então, como acontece a comunicação? Opa, o espírito que vai se comunicar, que é permitida a comunicação, ele faz uma ligação espiritual, mas ele não entra no corpo do médium. O médium capta o pensamento dele e fala, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Assim também a influenciação espiritual. Agora mesmo, antes da sessão, a gente conversava, Alexandre, a Devi, a escolhida ali, tá, dando paz, e eu, né? E o Alexandre comentava
Estou usando o seu santo nome, mas não é em vão, tá? Ele também não é santo. Você não deixou eu completar. É do pau oco. Lá em Minas transportavam ouro dentro do santo, né? Então era o santo do pau oco, né? Então, uma pessoa que conversa com a outra, ela exerce uma influência na outra, maior ou menor, mas nós estamos sempre influenciando e sendo influenciados pelas outras pessoas. Quando nós desencarnamos, isso não muda. Acontece também essa influenciação. Quando nós falamos da possessão, que seria uma influenciação de um espírito desencarnado em um espírito encarnado, em grau máximo, não acontece de nunca aquele espírito desencarnado habitar o corpo do encarnado, mas acontece de o espírito encarnado ficar tão subjugado que ele cede totalmente ao desejo do outro. E o outro faz o movimento de se atirar no chão, ele se atira também. Se atirar no fogo, ele se atira também. Mas não entrou no corpo do outro. Que está habitando o próprio corpo é o próprio espírito. Tá bom? É só esse comentário. É isso, Nicolau. Na verdade, o espírito que causa a influenciação, ele comanda o outro. Mas essa expressão incorporação é o que o Nicolau disse, não significa que o espírito entre no corpo físico do outro. Ele comanda, através do espírito, entre aspas, que é o dono do corpo, as ações desse espírito e desse corpo. Basicamente é isso. Você sabe que possessão está no Código Internacional de Doenças. Então, no CIE-10, já tem essa classificação, que aí eles colocam estados de transe e de possessão. Restrições não há, causa óbito não há restrições, classificação. Tem dupla classificação, referência não há, ok? Então, assim, quando você fala sobre a possessão, se ela está até no Código Internacional de Doenças, que é sempre, todo ano é revisado, né? Todo ano é revisado. Então, é uma característica onde não passa não só pelo espiritual, traz questões realmente físicas, né? Tem situações aonde ou situações ou conexões aonde o indivíduo ele acaba tendo situações de estado de transe onde ele deforma inclusive o próprio corpo, auto-mutilha e assim por diante. Há situações onde o indivíduo perde mesmo a questão dessa consciência, né? E fica entre o estado de loucura e o estado de transe. Então, tem um livro, que é o Dr. Eliezer, que fala que é um título, que não é estado de transe, fugiu o título agora. Não, vou lembrar agora, depois eu vou falar. Mas ele trabalhava muito com a questão dos esquizofrênicos e também com os trabalhos ligados também à espiritualidade. Então, enquanto isso está conectado à nossa mente, e se está conectado à nossa mente, o nosso corpo também recebe e passa. Então, uma questão que traz os espíritos de hoje, ela também é complementada muito na USP, abriu cadeira para Medicina espiritual. espiritualidade. Então, já não dá para pegar isso, só colocar que é só espiritual.
Próxima questão, ainda nessa mesma seção dos processos, é a 474, e é a seguinte: se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada, a ponto de ser sua vontade, de alguma forma, paralisada? E a resposta dos espíritos é bem objetiva. É a seguinte: sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa denominação não se efetua jamais, essa dominação, perdão, não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas que mais necessitam de médico do que de exorcismo. Então, veja, a resposta aqui veio ao encontro do que o Adriano tinha colocado. E eu não sou da área médica, né, mas a gente ouve que é um fenômeno muito maior do que deveria ser hoje. A gente encontra isso, as pessoas que focam só no aspecto espiritual, quando, na verdade, tinha um tratamento médico a ser realizado para poder se recuperar, né, Adriano? Infelizmente, é um fenômeno que acontece muito mais do que deveria. E aí o Kardec, a respeito dessa resposta, ele dá uma explicação aqui que é a seguinte: ó, a palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses uma alma no corpo de um indivíduo. Mas como não há demônios nesse sentido e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Pela expressão processo, não se deve entender senão a dependência absoluta de uma alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Eu acho que é claro, né? Fica bem claro que quando a gente está falando de possessão, não é o fato de um corpo estar sendo habitado por mais de um espírito. Não, a possessão é o fato de um espírito ter uma influência tão grande sobre o espírito que habita aquele corpo, a ponto de subjugá-lo, que aquele espírito obsedado fazer aquilo que lhe é comandado por esse obsessor. Alguém quer fazer alguma observação aqui? Eu gostaria. Sabe que esse capítulo ele está tratando da influência dos espíritos uns sobre os outros. Essa influência ela pode ser negativa ou positiva. Aqui, especificamente, a gente está falando de uma influência negativa, né? Uma concepção que ela tem um efeito deletério, né? O que me chama a atenção aqui é o seguinte, né? É a ideia de que ninguém, absolutamente ninguém, sai ileso do contato com outra pessoa. Assim, a gente está constantemente influenciando um no outro, né? Eu não sei se vocês já perceberam, assim, quando a gente senta na mesa de frente para alguém, né? E a gente tende a mimetizar a expressão corporal da pessoa que está na nossa frente. Vocês já perceberam isso? Que a gente sempre, se cruzar o braço, conversando com alguém, é como uma pessoa cruzar o braço também. Se apoia a mão no queixo, a pessoa ela toca o rosto também. Acho que todo mundo que trabalha com senta para conversar nesse sentido, assim, a gente deveria prestar atenção nisso. É uma questão que ela é natural, a gente. Se você sorri, você estimula a outra pessoa a sorrir, né? A gente boceja, outra pessoa parece que boceja junto, parece que isso não é contagioso, né? Pega que nem boceja uma coisa que parece que, né? Ela passa assim, né? E isso vale para sentimento, para vontade, né? Então, o que ele está dizendo aqui, na verdade, é que assim, ó, às vezes a gente acaba entrando em contato com pessoas, com seres, tanto faz ser no mundo físico, tá? Ou no mundo espiritual, que a pessoa ela passa a conviver tanto com a gente que a gente começa a perceber os pensamentos dela como se fossem nossos.
a gente passa a ter atitudes, né, que são atitudes da outra pessoa, aquilo parece que vai fazendo parte da gente. Vocês já perceberam que casal, depois de muito tempo junto, eles parecem, tipo, as pessoas começam a pensar que elas são parecidos, né? Os casais que se dão bem, né? É, isso é da convivência, a gente acaba um absorvendo um pouquinho do outro. É por isso que é importante a gente escolher com quem a gente quer andar, escolher o que a gente vai pensar, porque não tem como a gente não influenciar a outra pessoa. Tá? E isso, assim, é involuntário. Tem uma passagem do Paulo, eu acho do Paulo, tá? Ele fala o seguinte, ó, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, né? Isso deve apareceu no Evangelho para mim, estudando em casa. Ele fala exatamente sobre isso. Com um pouquinho que você passa para alguém, aquilo ali, aquela ideia que é sua, ela começa a trabalhar dentro da pessoa e aquilo cresce, né? Cresce na pessoa e cresce na gente. Só que cresce na medida em que a gente dá guarida para aquilo. Então, para um espírito obsessor ele poder ter ascendência sobre a gente precisa ter alguma brecha, algum grau de afinidade com ele, ou com aquele ponto negativo que ele tem. E o mesmo vale numa manifestação positiva. Se a gente quiser estar em contato com o nosso anjinho da guarda, né, com o nosso mentor, a gente tem que procurar se elevar. Eles vêm até a gente, mas se a gente não procurar fazer um esforço de ir até lá também, a caminhada fica mais difícil, né? Então, esse capítulo ele fala muito sobre isso. Ele está falando sobre possessão, né? Está falando sobre influência negativa, mas é só uma questão de polaridade, né? Vale para os dois lados. Eu acho esse capítulo uma verdadeira bênção e uma verdadeira libertação. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu, particularmente, o que eu mais tinha medo na questão espírita era falar sobre isso. De espírito. Espírito, possessão, né? Não é nem, se o espírito estiver para lá e eu estiver por cá, tá tudo bem. Mas e essa questão da possessão? E esse capítulo, ele vem para acalmar, né? Ele traz esse papel de consolador mesmo, dizendo, olha, isso é natural. A influenciação é natural. Tanto é que vocês conseguem ver isso encarnados. É exatamente o que a Lê tratou agora. Veja, não tem diferença de influenciação, lógico, tem grau diferente, em forma diferente, né? Nós estamos falando em um matéria, outro espiritualidade, mas ainda assim é influenciação. E, então, quando os espíritos vêm, explicam isso, e principalmente, eles deixam muito claro aqui que somos nós que abrimos a guarda, né? Somos nós que alimentamos ou não. Então, é nosso livre-arbítrio. Porque antes a possessão era assim, não, é uma coisa que eu não tenho controle, que acontece sem eu ver, e aí eu fico mal. Muitas vezes, quando a gente chega no centro, a gente chega com essa ideia mesmo. Não, eu preciso ir lá para ocupação do mal, porque deve ter alguma coisa ruim no meu ombro, não é possível. E aí você começa a aprender que, não, pera, sou eu que estou alimentando. Em quem eu vou me ligar, vamos dizer assim? São as influências boas ou são as influências perdidas na ignorância, vamos dizer assim? Acho que é essa sensação que eu fico, é de libertação, de olha, seja responsável, tenha responsabilidade, porque a sua influência influencia o outro, que também tem isso, né? Não existe influenciação só de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado também tem. Então, qual é o seu caminho? Qual vai ser a sua escolha? Eu acho isso bastante interessante. Eu acho que tem gente aí que quer fazer alguma pergunta, né? Pode fazer, gente. Alguma colocação, tá? Fiquem à vontade.
pessoal, eu devia ter dito isso no começo aqui, acabei não falando, mas fique claro, nós estamos dialogando aqui. Se alguém quiser fazer alguma colocação, quiser levantar alguma dúvida, expor alguma coisa, só levanta a mão e é muito bem-vindo. A ideia é que todo mundo participe mesmo, tá? Algum comentário? Fique à vontade. A próxima questão, na minha visão, talvez seja a mais importante de todas nesse capítulo aqui que a gente está estudando, ou quando a gente fala de influenciação, seja positiva ou seja negativa. É a questão 475. Eu já vou dizer para vocês por que eu acho que ela talvez seja mais importante. A pergunta é a seguinte, ó, pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? E aí a resposta, curtíssima, objetiva e muito esclarecedora. Respondem os espíritos: sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem vontade firme. Então, esse é o cerne da questão. O Alexandre mencionou isso, o Nicolau mencionou, a Sabrina mencionou, está relacionado a esse assunto. A influenciação da gente é algo cotidiano, seja no plano material, seja no plano espiritual, né? De alguma pessoa com quem você convive aqui ou de algum espírito que de alguma forma chega a você. Isso existe, existe. Mas veja, o importante é a gente saber que a gente contribui para isso. Então é algo que a gente já disse aqui muitas vezes, vamos repetir mais uma vez e vamos repetir outras tantas vezes. A gente tem meios de se livrar de uma má influência. Como? Mudando a vibração da gente, mudando a sintonia da gente. Por isso que sempre os pensamentos elevados são importantes. Eles vão atrair espíritos que estão nessa sintonia. À medida que a gente baixa a nossa frequência, baixa a sintonia, a gente vai se sintonizar com espíritos que não tem nada de positivo para trazer para a gente, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência. É fácil no dia a dia da gente? Não. Especialmente quando você está num momento ruim, porque o momento ruim automaticamente te põe para baixo. Mas penso eu que se a gente tiver essa consciência e tentar fazer esse trabalho de mudar a sintonia, que ao mudar a sintonia, automaticamente você não está permitindo que espíritos que não sejam bons se aproximem e, de alguma forma, vai te influenciar com relação a isso. Pessoal, deixa eu contar um caso meu, um caos. Quando começou, a gente começa em trabalho, intensamente e tal, né? Na minha particular vida profissional, muito trabalho, né? Que eu trabalho sou advogado, trabalho com tributos, a Sabrina também. E essa área está muito conturbada, né? Final do ano passado, começo desse ano e tal. E tudo bem, trabalhando. Semana passada foi a segunda semana útil do ano para mim. E aí, chegando no final da semana, ser um evento de trabalho, que já tinha acontecido outras vezes, uma situação, e aquilo me pegou. E eu comecei a ficar triste. E eu procurava mudar a sintonia toda hora que eu voltava. Eu procurava mudar a sintonia, vou assistir o Mickey, voltava. Vou ouvir uma palestra espírita, voltava. Aí até aqui, no domingo, começou a cair a ficha. Espera, eu não sou assim, isso não é normal. Isso é uma influenciação espiritual. Aí começou a ficar claro. E ficou mais claro ainda, pena que a minha esposa, eu vou sair daqui e buscar ela daqui a pouco. Ela está num compromisso, ela não esteja vendo, senão ela iria confirmar. No domingo à noite, a gente faz o evangelho no lar. É importante vocês façam, né? Acertar um dia. Nós, a gente acabou acertando domingo à noite.
E no domingo à noite saiu uma lição que a carapuça entrou para mim da cabeça até o calo, assim. Faz uma música. Total, né? E veio a resposta, que realmente o ponto que a influenciação espiritual me pegou, o meu ponto frágil, era aquele tipo de emoção, aquele tipo de sensação que foi potencializada não com as minhas próprias emoções, sentimentos e crenças, mas com as emoções, sentimentos e crenças de uma outra pessoa, só que desencarnada. Então, eu acrescento uma coisa a mais, além da nossa sintonia, a nossa observância. Vamos observar a nós mesmos. Vamos observar, porque a gente está mergulhado aqui na encarnação. Então, na vida, estamos na luta aqui, né? E sabemos que não é fácil, né? Não é fácil. Muitos são os chamamentos, muitas as situações, trabalho, família, as nossas emoções. Vamos observar. Será que essa reação é só minha? Ou será que tem algo errado? Alguma coisa está exagerada? Porque essa autoanálise é fundamental. Essa autoanálise é o vigiar que Jesus falou. Lembra quando ele estava no Horto das Oliveiras e ele pediu para os espíritos ficarem orando e eles dormiram, e ele, os discípulos, e ele falou assim: vigiai e orai, para não cairmos em tentação. O vigiar veio primeiro. Esse vigiar é o quê? Essa autoanálise. É o processo de autopercepção. Não precisa de muita coisa. Só voltar um pouquinho para si. Para um pouquinho dos ruídos do mundo. É muito importante que a gente faça algumas paradas durante o dia. Para evitar que aconteça o que vem na próxima questão. Já fazendo um spoiler aí. Só colocar uma. E é tão sutil, né? Teve uma vez, eu estava conversando há anos atrás, com um dirigente espírita do centro, e começamos a debater, né? O que vem primeiro, a depressão ou o ataque espiritual, né? Se a depressão você abre para alguns ataques espirituais, ou os ataques espirituais abrem para o processo de depressão. Então, assim, ficamos debatendo ali por um bom tempo, não chegamos a conclusão nenhuma. Porque ele dava argumentos sobre a questão espiritual, eu dava argumentos sobre a questão emocional. E não dá. É tão sutil que você não consegue separar. Então, uma coisa dá espaço para outra. O ideal é tratarmos de ambos, né? Da nossa mente e do nosso espírito. É muito importante, gente. Lembremos que somos espíritos encarnados. E muitas vezes nós precisamos de medicamentos para tratar do funcionamento dos nossos neurônios, Esse equilíbrio, Assim, para tratar de como é que a gente chama? Serotonina, melatonina, neurotransmissores, equilíbrio. os hormônios, como os neurotransmissores funcionam no nosso corpo. A gente precisa muitas vezes de medicamento, não é ofensa nenhuma. Ah, não, mas eu vou procurar um psiquiatra. Gente, psiquiatra é médico. É um médico. Como você vai num Ortopedista. ortopedista? É um médico. É uma especialidade da medicina. Por que esse preconceito? Não, é médico de louco. Não, médico de louco. É um médico da atualidade. Que todos nós precisamos. E muitas vezes a influenciação espiritual é tratada também com medicamento. Sem o medicamento, a gente não consegue recuperar o nosso estado de Vai normalidade. trabalhar em conjunto. Né? Isso. Só a medicação também não ajuda. Toma um remédio e não reza, também não vai recuperar.
É um conjunto, né? É um conjunto. É a mudança de comportamento, é a conscientização, é a busca de ajuda espiritual e é a busca de ajuda medicinal também, psicológica também. A próxima questão é a 476 e é a seguinte. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condição deve ela preencher? E aí a resposta dos espíritos. Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, que quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar e sobre os bons para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Então, aqui, pelo menos, segundo eu entender, ficou claro que a gente pode, quando está sobre um processo de influenciação, e aqui ele está falando de má influenciação, a gente pode contar, sim, com o concurso, com a ajuda de terceiros. Mas a grande arma, digamos assim, está na mão do próprio subjugado, do próprio processo. Se não houver a vontade dele, a disposição dele, terceiro não tem como resolver o problema sozinho. De uma forma resumida, eu penso que é isso. Presta. Aqui fala em fascinação. Fascinação é quase o último nível de influenciação espiritual. Da fascinação se parte para a chamada possessão, um nome não adequado, a gente já viu, né? Mas que seria a total subjugação, né? Da pessoa à ideia, à ideação do outro espírito. Tá? Mas a fascinação ela é muito perigosa, porque a pessoa acredita unicamente, piamente, naquela ideia que foi colocada para ela pela influenciação. Aí, ontem, nos nossos estudos que a gente faz dos trabalhadores da casa, este moço que está na posição de um pensador, ele falou uma coisa muito interessante que eu vou passar o microfone para ele, quando ele disse do comportamento de quem está nesse processo, para a gente se autoanalisar. Por favor, Ale. Cara, normalmente quando eu falo alguma coisa inteligente não sou eu esqueço depois, entendeu? Faz uma possessão. Mas como é que é? Se eu achar que estou certo e todo mundo acha que eu estou errado, manda bala, Ale. Assim, o problema desse tipo de ideia assim, é que a gente, quando estuda um livro, a gente vai estudar teoria, a pessoa que está escrevendo, ela fala aquilo de forma genérica. Mas, assim, espiritualidade tem a ver com o dia a dia, tem a ver com a vida prática. Então, quando você tem uma ideia, você acha que só você está certo, você é a pessoa que conseguiu enxergar aquilo que ninguém vê. Então, parabéns. Ou você é o Einstein, e ninguém se deu conta ainda, ou você é o Galileu, você é o Copérnico, você descobriu que a Terra é redonda, que é o nosso universo, né? Ela gira em torno do Sol. Ou então, é muito mais provável que você esteja errado. E todas as outras pessoas estejam certas. Não é impossível, né, de só você ter razão. Mas é pouco provável. Então, assim, faz parte desse processo da espiritualidade, a gente ter a humildade de escutar o outro e falar, poxa vida, será que aquilo que ele está falando pode fazer algum sentido? Porque quando a gente fica muito apaixonado pelo próprio pensamento, pelas próprias ideias,
é aí que o caldo desanda, entendeu? Isso vale para qualquer situação. Então, assim, o que é, assim, como é que um espírito obsessor aproveita para a gente, para poder prejudicar a gente? Ele vai pegar uma ideia que a gente tem equivocada, uma tendência equivocada, Um sentimento, né? um sentimento, uma falha de personalidade, e vai inflamar aquilo. E vai colocar a ideia que assim, que só você tem razão e todo mundo está errado. O que é isso? Então, é a ideia de, sim, eu falo, é a ideia do, assim, de todo ditador, né, de todo conquistador. É dividir para conquistar. Ele vai tentar te afastar das outras pessoas, porque só você está certo. Onde que a gente enxerga isso no dia a dia? Discussão de futebol, de política, né? Briga de família. A gente precisa tomar cuidado quando a gente fica muito apaixonado por uma ideia e perde a capacidade de reconhecer, né, que o outro tem o direito de pensar diferente. Às vezes, Ale, até a educação do filho. Se o casal ele Não, diverge, sensacional. Olha lá. Eu trabalho Não, fala um pouquinho. não, na família, às vezes até a educação do filho. O pai pensa uma coisa, a mãe pensa outra. Naquela situação, o pai toma atitude, a mãe quebra a atitude do pai, ou vice-versa. Acabou. Então, assim, e isso, muitas vezes, destrói casamentos. É um processo, às vezes, de obsessão? Sim, porque é a ideia que ela é fomentada. Ela é, e existe um fator que é o filho. Ambos amam o filho, querem o melhor, mas cada um de uma forma. Se não há um consenso, se não há equilíbrio entre a mente, o espírito e o seu coração, tudo desanda. Eu vou voltar ao termo, mas só. A supremacia, né? A minha ideia, o meu sentimento tem que prevalecer, né? Olha o perigo. Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho assim, que é uma coisa assim, é bíblico isso, né? Você fala, ninguém é profeta em seu próprio tempo. Né? Por que acontece? Né? Quando a gente fala alguma coisa, assim, às vezes a pessoa não é capaz de reconhecer, a gente não é capaz de escutar um ou outro. A gente tem que desenvolver essa capacidade de ouvir. Assim, é não perder aquela ideia de que assim, quando a gente conversa com alguém, a ideia, a intenção não é ver quem está certo, é a gente ter a possibilidade de poder olhar uma situação por um outro ângulo. A gente pode construir uma terceira ideia a partir de duas ângulos, entendeu? E uma completar a outra. Isso é fundamental, a gente saber escutar. Isso vale, inclusive, para a religião. Você sabe que é super comum, as pessoas me perguntam, né? A minha esposa, por exemplo, ela fala muito, você, eu não acredito em espiritismo, cara, não tem problema. Sim. Se ela estiver disposta a sentar comigo e conversar sobre moral, que é o que a gente faz durante o Evangelho, a gente está lá, assim, desenvolvendo um lado cristão junto. Não importa o rótulo que a gente dá. Jesus, ele não foi entendido na época dele, porque, assim, ele não era cristão, Jesus. Olha só, Cristo não era cristão, ele era judeu. Ele chegou lá dentro do judaísmo, falando de, assim, falando das ideias dele. Elas foram tão poderosas que a gente tem um nome, deu um rótulo para aquilo. Mas é só uma continuidade. A gente coloca, às vezes, as coisas em caixinhas para tentar organizar o mundo. Né? E quando vem alguém e troca as ideias de caixinha, a gente acha que está tudo errado. Mas as ideias são as mesmas, os fatos são os mesmos. É só pequenas divergências de explicação, porque, assim, nós somos diferentes. Né? Acho que esse é um ponto, né, do... Sim, eu compartilhar. É uma aprendizado a duras penas, né, na verdade, né? Mas, olhando assim, você falou abrir a porta, né, da possessão, da... Mas acho que assim vem todas as palavras, assim, aquele sentimento, raiva, né? A gente está com raiva, que é a coisa potencialista, né? Você fica mais agressivo, com raiva.
começa a fazer algumas besteiras, algumas bobagens, falar também. Passa muito por orgulho, né? Fala também que é maior, como é que diz ali, desculpa até a comparação, né? Mas sempre que a gente fala do orgulho, eu lembro do filme do advogado do diabo, que fala o diabo, fala o orgulho é minha maior arma, né? Vaidade. É a vaidade, A o vaidade. orgulho, né? E é bem isso, né? Para você, mexe com o teu orgulho, o teu brilho, você vai lá e se perde nas coisas, né? E aí eu acho que a contrapartida, como você falou agora, humildade, né? Às vezes a gente tem um pouco de humildade de reconhecer o do outro não está sempre certo. Eu tenho um caso de família, posso falar bem meu mesmo, né? Eu tenho um caso de possessão de uma ideia cristã que roubaram uma tese de doutorado. Roubaram. Roubaram. E está lá, postando todo dia. E está todo mundo aí, vamos ver, tá? Precisa de ajuda, né? Vamos dizer assim, está louco, é foguete, eu tenho uma reflexão. E olha, não tem que demorar. Então, quer dizer, a grande chance de enfrentar quem que é, né? Uma pessoa que, às vezes, passa, abre a porta na análise e autoanálise, será que eu estou fazendo? Eu faço por humildade, às vezes a gente reconhecer tudo isso, né? Poxa, E é, desculpa, e é equilíbrio, né? É exatamente um equilíbrio. Nem você viver uma vida só ouvindo o outro, sem considerar o que você pensa, o que você estuda, onde você vai, e também nem só viver da sua própria opinião, que o mundo está errado e eu estou certa, né? Acho que esse equilíbrio é muito importante e ele é parâmetro, ele é o filtro. Você escuta tudo e todos no o que nós mais temos aqui hoje, atualmente, informação. Aí cabe a cada um de nós filtrar essa informação e trazer e extrair o que é melhor para cada um. Esse eu acho que é um grande ponto. E chama de novo o equilíbrio. Vivemos em sociedade, né? Seja micro ou macro. Você sabe, eu sempre falo, a importância da gente estar acompanhado, né? Porque, assim, é engraçado que assim, as pessoas que a gente convive, elas cobram a gente. Nem sempre essa cobrança ela vem de uma forma gentil, mas ela ajuda a gente a prestar atenção nas nossas próprias atitudes. Você vê, irmão, né? A gente briga entre irmão em casa, mas esse tipo de discussão não é saudável porque um pode o outro, né? E assim, quando a pessoa faz uma coisa muito errada, ele é punido, né? A gente se pune entre si, acho que Criticado, né? exatamente. E isso acaba ajudando a gente a estabelecer, a desenvolver autocrítica, né? Quando acontece de uma forma saudável. E uma das formas da gente tentar corrigir, né, é perceber a questão da subjugação, da fascinação, da possessão, combater. Ainda sobre essa questão de a gente achar que a nossa ideia tem que prevalecer, eu queria só lembrar, imagina se o nosso protetor, se o nosso mentor não tivesse paciência de aguentar as nossas insistências em determinados caminhos. Então, vamos tomar cuidado. Muitas vezes você pode estar realmente certo. Sua ideia está certa, mas você tem que deixar aquela circunstância acontecer para que as pessoas possam descobrir por elas mesmas. E não para que depois você chegasse e falasse, não avisei. Não, é isso. Mas é necessário ter paciência. E eu estou falando isso para mim, em primeiro lugar, porque eu sou a primeira pessoa a ouvir o que eu falo aqui, ó, está muito próximo, que é uma das qualidades mais difíceis de se adquirir a paciência. Para mim, é muito difícil. Mas é esse o caminho. Então, vamos desconfiar, né? Fascinação. Ó, só eu estou certo. Será que só eu estou certo? E se eu tiver, será que essa ideia tem que prevalecer agora? Ou será que a gente tem que esperar uma outra circunstância, um outro contexto, para as pessoas entenderem? Então, Próximo agora está.
A última, né? É a 477. E é a seguinte: as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Outra resposta bem objetiva: não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Eu acho que é autoexplicativo, né? Bem objetiva a questão. Eu acho que vale aí, a gente só fazer um comentário, que assim, às vezes eu explico isso, pelo menos já vi aqui esse tipo de pergunta. Tem alguma oração boa para afastar um espírito ruim? Alguém acha que essa pergunta faz sentido ou não? Mas a gente vê um monte de falando, né? Tem um verso, oração para a forma do filho. Então, mas você acha que isso faz sentido ou não? Não. Não, então, porque assim, então talvez seja realmente autoexplicativo. Porque, assim, não é, o poder não está na palavra, né? Mas é no sentimento que anima aquilo que você É fala. a sua fé. Mas um ponto importante da gente colocar é a evolução da sociedade, porque isso foi tema de muita crença antigamente. O Ale, essa pergunta do Ale não caberia há 500 anos atrás. E isso é uma prova de que nós, por pior que possa parecer um Ele já estava cenário, na fogueira. exatamente. Por pior que possa parecer o cenário, nós estamos evoluindo como seres humanos. Sim. Acreditem, tenham esperança. Por isso, porque esse tipo de comentário, acho que é autoexplicativo. Não seria de jeito nenhum. Então, quer dizer, estamos caminhando. Né? Por isso é importante estudar. Porque antigamente fazia sentido. E a gente, inclusive, virou folclórico, né? Rituais, formas, seres, né? Então, o primeiro faz sentido que você disse, esse ponto. Muita crença nisso, É né? muita crença, né? E a gente vem batendo com estudo. Mas uma pergunta, desculpa só, legal. A gente fala do ritual. Fala ritual, né? Mas acho que para não confundir, eu acho mais um tratamento de desobsessão que a gente faz, por exemplo, normalmente. Né? Muita gente, às vezes, tem essa crença que parece que o Alexandre Adriano, não, você já falou várias vezes, né? Quando tem a vida de tratamento espiritual, não é simplesmente sai, não sei o quê, é o pensamento, não é isso, essas coisas, né? Mas muita gente tem essa crença de que quando vai tratamento espiritual, que é um tratamento como um ritual. Né? É importantíssimo isso. Inclusive, esse é um ponto que a gente precisa deixar muito claro. O trabalho que acontece com os irmãos perdidos na ignorância não nunca foi, nunca será expulsão. Saia daqui, você não merece, quem é você? De jeito nenhum. É comunicação, né? É diálogo, na verdade. Convencimento. É convencimento. Acolhimento. É completamente diferente. Então, e desconfiem também disso, né? Evangelização. Atalhos. Não tem atalhos, gente. A natureza não dá saltos. Né? Não adianta pensar que eu vou num determinado lugar, vou me submeter a uma sessão de apometria e vão ter vários médiums se comunicando ao mesmo tempo e tudo. Eu faço isso 3 vezes ou faço isso durante 60 dias e saio e estou zerado. Isso pode até te ajudar, mas não é assim. Né? Uma influenciação espiritual sempre tem alguém que se deixa influenciar e alguém que deseja influenciar. É da match, né? E aí dá match. Então, vamos tomar cuidado. A vida, ela é passo a passo. Ela é passo a passo, ela exige atenção. A gente tem que caminhar com atenção. E essa observação sobre o exorcismo, como bem a Sabrina colocou, o Adriano também, se fosse algum tempo atrás, isso era perfeitamente aceitável. Hoje nós sabemos que não adianta eu dar chicotada numa pessoa que está com uma influência, está subjugada totalmente. Não adianta, eu vou dar chicotada, não machucar ela.
Mas a gente tem que pautar, não só pelos fins justificam os meios, isso já temos que afastar, né? Isso é lá do livro O Príncipe, que se pensava, que é um pensamento que se concluiu do que Maquiavel escreveu. Mas eu acho que hoje a gente tem que pensar é que os meios certos é que conduzem aos fins corretos, né? É, muitas vezes, uma determinada pessoa precisa de um certo ritual inofensivo, tudo, mas isso é importante para ela. Vamos respeitar. Vamos chegar, dar uma esculachada na pessoa, fala, não, mas isso é um absurdo, não tem necessidade disso. Poxa, a gente vai saber quantas encarnações nós precisamos de rituais. E ainda precisamos até hoje. Respeitemos também a nossa própria evolução. Eu tenho uma imagem de Padre Pio, eu tenho muita ligação com o Padre Pio, o Adriano também, o centro também, né? Padre Pio, ele faz parte do conselho espiritual do centro, que muitas e muitas vezes, quando eu vou ter que enfrentar uma situação bem difícil, eu coloco ela do meu lado. E ela, inclusive, tem tanta vibração que ficou concentrada naquela imagem que eu sinto aquela vibração. Aliás, já aconteceu uma experiência comigo, rapidamente, Adriano, de eu levar por um desafio que eu tinha profissional muito grande, sempre minha questão profissional me pegando, né? E quando nós começamos aqui no centro, o Adriano falava que eu era espírita raiz. Isso é espírita raiz, né? Não vem com imagem para ele, não vem. E eu ia viajar para Manaus para enfrentar aquela situação muito adversa. E o Adriano chegou para mim e falou assim: olha, o Heitor, que é o nosso mentor espiritual, presidente da direção do centro espiritual, nosso dirigente espiritual maior, ele falou que se você quiser, seria bom você levar essa imagem. O Adriano falou com todo tato comigo, né? Não, tá bom, eu vou levar. Se o Heitor falou, eu vou levar. Aí levei é assim, né? E tive uma lição enorme. Quando cheguei dentro do hotel, eu me lembrei, falei, vou tirar a imagem do Padre Pio da bolsa. Quando eu tirei, eu tinha colocado ele no saquinho, tirei do saquinho, a imagem explodiu de luz assim na minha frente. Eu tive um verdadeiro efeito físico na hora. Clareou todo o quarto, assim. Eu falo, fico arrepiado até hoje. E eu via um monte de pessoas meio deformadas indo embora, saindo. Olha a quantidade de fluido que tinha sido colocado naquela imagem, justamente para me atender. Então, calma, vamos respeitar os rituais dos outros. Vamos ter caridade. Detalhe, a imagem minha é que ele demorou para devolver depois. Devolveu sob pressão? Não, mas os rituais, assim, vocês perceberem, tem nas nossas paredes aqui Nossa Senhora, São Francisco, Jesus, aí tem outra imagem de Nossa Senhora, temos Sai Baba, temos incenso, temos Jesus de novo, colocamos uma vela. Isso são formas de rituais, isso são formas de onde você se conecta, né? Então, até o Nicolau Raiz, espírita Raiz, quando chegou aqui, ele questionou, mas como? Vela, Eu fui incenso, falar com o Heitor. É. Eu falei, Heitor, escuta. Eu falei, escuta, que história é essa de vela no centro espírita? De imagem? Aí ele, com muita calma, falou para mim, olha, você não precisa disso. Eu falei, então, mas você só está pensando em você? Quem é o público-alvo do centro? Eu falei, as pessoas que vêm? Ele falou, as pessoas que vêm, sim. Mas você está se referindo às pessoas encarnadas? Eu falei, sim. Então, são só essas? Aí a ficha foi caindo. Eu falei, eu estou entendendo. Quantas vezes a pessoa desencarnada precisa de uma vela para fazer a mínima conexão com Deus?
Porque a Vera esteve presente durante séculos, milênios, na tradição judaico-cristã. Esteve presente ali. Então, a Vera não é como nós. Aqui no altar, o altar também não é como nós. Aqui tem também um símbolo judaico. Aqui, Eu não sei onde está agora. egípcio também. Egípcio. Para quê? Para que irmãos muito atrelados às suas encarnações Cachimba. dentro do judaísmo ou dentro do hinduísmo, que eles possam, de alguma maneira, ter uma conexão. O que nós fazemos no trabalho de obsessão é isso aqui, perto do tamanho trabalho que a espiritualidade faz no plano espiritual, que se interliga com o nosso. Nós precisamos apenas que aquela pessoa desencarnada baixe a guarda um pouquinho. Por isso que o Adriano falou muito bem de acolher, é um trabalho de acolhimento, de amor. Não é exorcismo, jamais. Né? Ah, me tira de mim. Será que eu estou com algum espírito em mim? Não, peraí. Espírito ruim, né, geralmente. Eu estou com algum imposto, me tira isso. Será que eu tenho? Todos nós temos. Ninguém pede para tirar espírito bom, né? Espírito bom, Todos nós temos. Todos nós temos. Estamos ligados. Mas é com amor que se faz isso. E às vezes o que precisa é aquele espírito sentir o cheiro de incenso para ele falar: que lugar é esse? Além de ser agradável, né? Mas que lugar é esse? Tivemos comunicações assim. Onde que eu estou? Porque aqui é o quê? E aí ele vai abaixando um pouquinho a guarda. E com isso permitindo que os espíritos protetores façam todo o trabalho. Não, então é isso mesmo. O ritual, ou qual a melhor oração, né? É aquela que você tem fé. Você faz com muita fé. Às vezes a pessoa, como nós, somos devotos, eu, o Nicolau, o Viva também gosta, gostamos de Padre Pio. Tem orações dele que são. A expressão dele que chegava até Deus, até Jesus, é extremamente fantástico. E geralmente é através de Nossa Senhora. Isso são palavras dele. O caminho mais rápido a Jesus é através de Nossa Senhora. Então, assim, ele pedia muito para a Senhora, para Nossa Senhora, a intervenção de Jesus. Então, cada um de nós temos sim alguns rituais, temos algumas situações que é a forma que a gente consegue se conectar. Então, precisamos disso. Precisamos desse clique. E isso não está errado. Agora, o que nós não podemos fazer é, peraí, para que eu ganhe um iPad, eu vou fazer 1000 Pai Nossos. Pô, aí é uma negociação, né? Funciona, né? Pô, trabalha, você compra um. São situações. Ou queimar uma pessoa. Para ter um amor, sei lá, para ter um amor, vou fazer não sei o quê. Então, assim, tem várias outras coisas, trabalhos que as pessoas fazem, esses tipos de rituais. Tire do outro, né? Ou que você venha fácil. Porque nossa evolução, o estarmos encarnados, não é um processo fácil, mas há formas que essa encarnação ela seja mais leve. E a espiritualidade é uma forma que isso aconteça de forma mais leve. O caminho que Jesus deixou para nós é um caminho para que possamos acertar mais do que errar. É lógico que vamos errar. Nós erramos mais que acertamos. Mas, assim, seguirmos o caminho que Jesus deixou, vamos acertar mais do que errar. Ou se empatar, tá bom. Já, sim, nossa. Mas, assim, o caminho da espiritualidade, ele sempre vai trazer a questão do amor e do acolhimento. Se você pratica isso em todos os âmbitos, né? Não é só aqui dentro do centro, é na sua casa, principalmente, que é o seu primeiro núcleo de sociedade, sua prática, dentro do seu lar, agora, dentro do seu lar, no seu trabalho,
é no dia a dia, é no trânsito, é com amigos, e assim por diante. Assim, essa prática, ela é importante. Essa prática que devemos buscar as orações, né? Que eu não estou conseguindo, Jesus, me ajuda, Nossa Senhora, me tira essa dor, me ajuda a arrancar isso dentro de mim. O Padre Pio, abra a minha cabeça, que venha algo, que traga um conforto. Assim, são essas formas de você se conectar com a espiritualidade, com o sagrado, né? Que é importante. Quando nós fazemos o Pai Nosso, ou Ave Maria aqui, não é uma forma de que você está se conectando. Por exemplo, ano passado mesmo percebi que eu fiz mais Ave Maria que Pai Nosso. Eu, todas as orações estavam... Porque naquele momento eu estava assim, tendo essa necessidade. E eu estava conseguindo me conectar melhor. Bom, é de você também. Ó, e nós somos espíritas, né? Então, espírito da raiz. Então, vamos pegar aqui, ó. Todos nós, né? Porque olha o que é o espírito da raiz. Questão 841 do Livro dos Espíritos diz que é lícito e até necessário procurar reconduzir ao caminho da verdade aqueles que se perdem por falsos princípios. Mas tem um desde que isso seja feito pela doçura e persuasão, não pela força. Isso é o espiritismo. Vamos respeitar. E respeitar a nós mesmos, como o Adriano falou. Ave Maria também tem sido há muito tempo a minha oração que eu mais já pego, que rapidamente me conecta. E me permite daí sim ter outras conversas tal. Cada um se respeitem, se observem e vamos em frente. E o ano está só começando. É. Bem, acho que ficamos por aqui hoje, né? Quem faz a oração de encerramento? Mas é isso. Mas, Então vamos pegar a nossa água para transmitir para a nossa água também os nossos melhores fluidos, além do fluido da espiritualidade amiga. Tirar fundo e conversar com o nosso Pai. Agradecendo, Pai amado. Muito obrigado. Muito obrigado por nos permitir esse momento em família, com a nossa família espiritual. Estamos novamente ao abrigo dessa grande árvore do nosso amado Centro Espírita, simplesmente amor. Que possamos colher todos esses frutos, desde a sombra até a proteção e o fruto mais doce. E mais que isso, Pai, que possamos espalhar esses frutos, sementes desses frutos, a todos que encontrarmos no caminho. Dessa nova oportunidade que nos dá, desse novo ano, que se inicia com a nossa primeira reunião do ano, nessa data. Que possamos, fisicamente e mentalmente, levarmos esse alento que recebemos a todo o planeta Terra, a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas do nosso planeta Terra, aos irmãos desencarnados que vêm dos umbrais, agora, principalmente até o Carnaval, frequentarem o nosso plano físico, que eles possam, Senhor, em maior quantidade possível, serem acolhidos pelos mentores, pelos protetores. A cada irmão perdido na ignorância, há sempre um amor que clama por ele, que
pede por ele, que ora por ele, que possamos nos unir às preces desses amores, para que esses irmãos possam se recuperar, para que os irmãos que estão ainda com ideação suicida, que eles possam recobrar a sua estrutura, o seu eixo, respeitarem o dom da vida que nos é dado por Deus, e só a Ele cabe colocar fim. Que os irmãos que se encontram em todo tipo de influência ruim espiritual, aos irmãos fascinados, aos irmãos possessos, nossa família, família da terra, que eles possam se unir também à nossa família espiritual. Aqueles que encontraram o seu caminho e a nós mesmos, que em todo momento de necessidade possamos nos remeter a essa casa, que possamos pedir pelos irmãos que nos influenciam negativamente, que eles possam ser trazidos a essa casa de luz, a essa casa de amor, e receberem dela amor, simplesmente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo bem, pessoal. Terça-feira nós estamos de volta, né? Hoje demos um start, né? E vamos o ano inteiro, todas as terças-feiras. Vocês são sempre muito bem-vindos. Pessoal de casa também, retornamos hoje. Terça-feira tem mais. A todos o nosso obrigado. Pode ficar,